Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do O Especialista Podcast. Hoje vamos entrevistar Cidelis, ela que é especialista em hipnoterapia sistêmica, master em PNL, mentora de relacionamentos, treinadora de alto impacto e palestrante. Ela é mãe da Ana Beatriz. A empresa é Espaço Imperatriz, que está localizado aqui em Campo Mourão. Hoje ela atua como hipnoterapeuta, mentora de mulheres e empresária. É um prazer imenso te receber em nosso podcast. Seja bem-vinda, Cidelis. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Prazer é meu estar aqui contribuindo com você, com esse projeto lindo que vocês estão iniciando. Muito obrigado pelo seu sim, por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito valioso. A gente vai levar uma informação legal. Vamos falar bastante de hipnoterapia sistêmica. Ela vai explanar um pouquinho a abordagem sobre a mentoria para mulheres. E eu já vou começar perguntando para ti, Cidelis, quem é a Cidelis? Se apresenta, conta um pouquinho da sua história para as pessoas que ainda não te conhecem, vão conhecer hoje. Então, Rodrigo, eu sou natural de Roncador, sou mãe da Ana Beatriz, sou uma mulher que começou todo esse mundo de autoconhecimento, de reescrever a minha própria história devido ao tudo que eu vivi, desde o meu casamento, Então, eu fui procurar me conhecer, me entender e através da minha melhora, através da minha vida ter mudado, eu comecei a ajudar outras mulheres a também fazer isso. Minha família é toda de Roncador. A gente mora aqui, eu e a minha filha, que ela veio, ela veio procurar um estudo melhor, porque o sonho dela é fazer medicina. E a gente tá aqui em Campo Mourão há 3 anos, e foi desde que eu me mudei aqui para essa cidade maravilhosa, que eu gosto muito, que eu comecei a olhar, tirar um tempo, olhar para mim e entender as coisas que estavam acontecendo na minha vida e, consequentemente, comecei a transbordar na vida de outras pessoas. Que legal, eu vi aqui no seu currículo, que você trabalha com mentoria, Mentoria é sempre um assunto bem interessante, por ter várias mentorias, de diversos profissionais, mas dentro da tua área, eu vi aqui que você especificou mentalidade de uma imperatriz. Eu gostaria que você explanasse para nós, Cidelis, sobre essa mentoria. Como que ela funciona? Para quem que é? Qual que é o público-alvo? O que você oferece dentro dessa mentoria? Então, a mentoria Mentalidade de uma Imperatriz é curso Pocket. A gente se encontra uma vez na semana, nas quintas-feiras, e a gente tem um bate-papo. Cada quinta-feira a gente tem um módulo onde a gente vai desenvolver essas mulheres, essas mentoradas, para ter uma vida com uma mentalidade adequada, com uma mentalidade para ter relacionamentos prósperos, para desbloquear na dia a dia, em todos os sentidos, trabalho, corpo, mente, espiritual. Então, nessa mentoria, a gente trabalha tudo isso, corpo, mente e espírito, onde a gente busca desenvolver essa mentoria, que é para ter uma mentalidade mesmo. Então, nessa mentoria, é um acompanhamento semanal comigo, e cada encontro é algo assim que eu pego na mão delas pra gente fazer esse passo a passo, acompanhar uma a uma, para elas renovar sua mente, reprogramar e escrever a história de sucesso de cada uma. Que legal, eu vi que você falou de relacionamento, Então eu vejo que é muito importante a gente ter um relacionamento bem encaixado, para ter também uma vida profissional saudável, que a gente consiga assim performar cada um dentro da sua profissão. Quando você disse, que através da sua história, olhando para a tua história, hoje você consegue, contribuir com histórias de outras mulheres. Então você faz esse acompanhamento desde o relacionamento, nesse bate-papo com a mulher, até a parte também profissional. Seria isso? Isso. Relacionamento é algo que a gente traz desde lá da infância. São coisas que a gente está reprogramando, repetindo lá da nossa infância. Então, geralmente, quando a pessoa tem problema no relacionamento, tem problema financeiro também. O dinheiro entra e não fica.
Então a gente olha e entende esses padrões, o porquê que você tá com esse problema no seu relacionamento. E aí a gente vai passo a passo, reescrever um caminho para que você tenha um relacionamento bom. Hoje, Rodrigo, eu aprendi muito nesses anos de estudo, de conhecimento, os 10 pilares para você ter um relacionamento bom. E eu aprendi em todos esses anos de caminhada meu que para você ter um relacionamento bom, para você ter um financeiro de sucesso, para você ter uma vida liberta, uma vida livre, suave, você tem que primeiro entender o passo a passo desses 10 pilares. E um dos pilares principais para você ter um relacionamento feliz, para você ter o seu financeiro desbloqueado, para você ter uma vida próspera, uma vida de sucesso, é você primeiramente aprender a se relacionar com Jesus. Porque quando você aprende a se relacionar, você e Jesus direto ali, você com certeza vai entender o que é um relacionamento verdadeiro. Porque Jesus nos criou em comunidade. Para quê? Para que a gente aprenda a se relacionar. Então, se nós aprendemos a se relacionar primeiramente com Jesus, consequentemente a gente vai ter um bom relacionamento com nosso marido, nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais e com todas aquelas pessoas que chegam no nosso dia a dia. Porque nunca é só uma conversa, é sempre um aprendizado. Sempre você tem algo para me oferecer e sempre eu tenho algo para te oferecer. Então, muitas vezes, assim, no decorrer do dia, a gente não está preparado para olhar esses relacionamentos ali pequenos no nosso dia a dia. Então, lá na nossa mentoria, a gente aprende a praticar isso todos os dias e, consequentemente, a vida melhora, né? A vida se torna mais leve. Que legal, né? Eu gostei muito, né? Já me chamou muita atenção quando você falou de relacionamento com Jesus. Né, é algo que eu gosto muito, porque o que eu vejo? A gente tem que sim buscar as coisas de Deus, né, buscar as coisas do alto, ter esse contato próximo, né, através da oração, porque Jesus, né, ele veio para servir. E assim também é no nosso relacionamento, né, Cidelis? Né, se a gente entra só para ser servido, aonde que o relacionamento ele vai definhando. Né, por isso que eu vejo, assim, é uma opinião minha, Rodrigo, a importância do servir dentro do matrimônio principalmente. Mas muitas das vezes a gente tem tantas feridas que a gente entra num relacionamento para quê? Para ser servido. Para buscando suprir a nossa falta que a gente teve lá da infância, as coisas que aconteceram no nosso caminho. Então isso é a importância de você se autoconhecer. Isso é a importância de você separar ali a tua vida antes do casamento, a vida que você quer agora. Porque você tem que entender que o que te fez sofrer lá atrás, que a falta que você teve, você não tem que passar isso para o seu esposo, para sua família, para os seus relacionamentos. E aí sim, você aprender também a servir para ser servido. Porque a maioria das pessoas hoje em dia que a gente encontra, eles só buscam ser servidos. Eles não têm o coração humilde e ensinável para servir também. E é o caminho, você aprender a servir para daí você ser servido. Ai, Cida, mas como que você aprendeu isso? Como que você fala isso? Porque eu ainda não tenho um relacionamento de sucesso, eu ainda não tenho. Comprei vários cursos, várias mentorias, participei de grandes grupos de mastermind, Rodrigo, só que eu só aprendi o que é ter um relacionamento saudável depois que eu fui procurar na fonte, depois que eu fui conhecer Jesus, depois que eu me permiti a vivenciar o verdadeiro amor que ele deixou pra gente aqui na Terra. E aí sim eu entendi que na Bíblia tá lá todo o amor, todo o manual para você ter tudo que você precisa, inclusive um relacionamento feliz. Que legal. Não foi pagando, foi tudo isso gratuito. Gratuito. A Bíblia, eu falo que hoje é o principal livro que tem, né? Ali você encontra tudo, mas tem que abrir. E o mais engraçado foi que eu sigo no Instagram um player grande aí que fala de relacionamento. E, porventura, a gente começou a conversar no WhatsApp sobre uma viagem, né? Um curso de inglês que eu queria fazer. E eu falei, cara, eu tô tendo a oportunidade de perguntar pra esse cara que já tá lá com milhões de seguidores e tal, que trabalha com isso, que fala desse Jesus. Aí eu falei, vou perguntar pra ele. Eu perguntei pra ele. Falei, como que é um homem segundo o coração de Deus?
E eu achei que ele ia falar, um homem segundo o coração de Deus é assim, assado, tal, todas essas É uma coisas. pergunta difícil. Todas essas coisas bonitas que a gente vê, né, nas redes sociais hoje em dia, aquele rótulo bonito de todos os passo a passo. Ele falou assim, que se a gente quisesse saber como é um homem segundo o coração de Deus, era pra gente procurar na Bíblia. Que lá na Bíblia eu iria encontrar todas as respostas. Eu falei, caramba, acho que era isso que eu precisava ouvir. E aí eu comecei a estudar mais a Bíblia, tenho alguma dúvida, eu vou lá e pergunto lá na Bíblia. E a partir do momento que eu fiz isso, a minha vida deslanchou. Graças a Deus. Minha vida é outra vida hoje em dia. Porque eu pude me relacionar primeiro com Jesus. Perfeito. Ali tem todas as respostas, né? Eu sempre falo isso. A igreja, né? Não falando de igreja, mas a palavra de Deus é para todos. Né? Porém, nós temos o quê? Igual você disse, né? Aceitar a nossa história, né? Aceitar a nossa história e passar a conhecer, né? Eu gostei quando você falou, né? Sempre voltar lá no passado, né? Entender o que aconteceu, por que tem aquela condição de vida, ter uma mudança de mentalidade para seguir, né? Um caminho diferente. Seria basicamente isso que a mentoria também oferece. Isso. Basicamente isso, porque é bíblico também, que se você quer ter uma nova vida, você mude a sua mente. Então, abrindo a sua mente, expandindo a sua mente, você terá uma nova vida, você terá outras portas, outros caminhos, né, para você conhecer. E tudo essa mentoria minha é baseada em princípios da Bíblia. Porque foi lá na Bíblia que eu fui buscar o passo a passo, onde eu poderia, transbordar na vida de outras pessoas. É claro que primeiro, para mim passar tudo isso para outras pessoas, eu testei em mim. E é o que deu certo, e é a minha conexão espiritual que eu tenho com Jesus hoje, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E lá, baseado na Bíblia, eu ensino passo a passo para você ter essa mentalidade, esse novo olhar para a vida, se reprogramando e reconstruindo a sua história, porque tá escrito na Bíblia que tua maior dor é o teu maior propósito. Então você, a partir do momento que você olha para sua dor, que você olha para suas feridas, que você olha para o que aconteceu lá atrás com você, com amor, para se acolher e você entender que a tua história tem várias histórias iguais e que tem pessoas que não têm a mesma oportunidade que você teve de estar ouvindo um podcast ou lendo um livro ou vendo um Reels no Instagram, né? Então que a tua história salva outras pessoas, curam outras pessoas. Então por que não fazermos, né, essa comunidade de que a tua dor pode curar outras pessoas. E para isso você tem que olhar para o que aconteceu com você com amor, com carinho, né? Para que você ache o teu verdadeiro propósito, porque o teu propósito é agregar na vida de outras pessoas. Jesus nos deixou aqui para viver em comunidade, para um ajudar o outro. Então, é sobre isso, você agregar na vida um do outro todos os dias. E hoje nós percebemos, né, Cidelisa, um mundo muito competitivo, né? Um mundo muito egoísta, as pessoas sempre querendo ter, querendo ser, né, custe o que custar. E eu acho que é muito importante essa procura, né, você ter o coração aberto, né, a procurar realmente Deus, né, colocar de fato, né, tá ali os 10 mandamentos, colocar Deus em primeiro lugar, que tudo se acrescenta. Então, falando da sua mentoria, achei muito legal mesmo. Bem, assim, eu nunca tinha... Quando a gente olha para mentoria, é sempre voltado por corporativo, por empresarial, né? Eu vou te ajudar a ganhar o seu primeiro 1 milhão, né? Eu vou te ajudar a ser bem-sucedido, né? Depende o que é bem-sucedido para um, pode ser que não seja para o outro. Exato. Né? E quando você aborda esse tema, isso já me chamou muita atenção. É que nós, seres humanos, a gente está acostumado a investir em tudo. A gente investe em corpo, a gente investe em carro, a gente investe no trabalho, mas a mentalidade é a última que a gente tá lá, deixa por último, né? Sim. Então você investe em muitas coisas. Então, às vezes, você tá ali tão focado, faz mentorias pro trabalho, faz mentorias para conseguir outras coisas, mas o principal, que é olhar para tuas feridas, é olhar para aquilo que tá te bloqueando. Olhar para a história, né? Olhar para sua história, entender que a sua história não define o teu futuro. Que o que aconteceu com você lá atrás pode ser a tua força para você conseguir uma história brilhante. Então, às vezes, não adianta nada você comprar uma mentoria e pagar horrores
mentores para, como fazer o meu primeiro milhão. Inclusive no grupo que eu estava, eu vi muitas pessoas com essa mentalidade. Quando eu entrei no grupo, quando eu entrei nessas mentorias, primeira coisa foi para mim me curar, para mim me entender, para mim saber o porquê que tudo isso aconteceu comigo. Porque eu não quis passar por tudo que eu passei, entende? Eu não quis passar por repetir relacionamentos ruins de pessoas lá de trás da minha vida. Então eu comprei para mim. Então eu me desenvolvi muito mais rápido que algumas pessoas. E eu vi pessoas tão inteligentes, com poder, sim, sabe, Rodrigo? Que te fala, cara, que essa pessoa por que tá estagnado na vida? Mas por quê? Porque o objetivo é fazer o primeiro milhão, fazer o primeiro milhão. Se você não tem mentalidade nem para se entender, se você não consegue nem olhar para você mesmo, para ver quem você é, para reconhecer a tua identidade como filho do Criador, como é que você vai fazer seu primeiro milhão? Exatamente. Como que eu, com a mentalidade que eu tinha, por exemplo, antes de eu entrar nessa jornada de autoconhecimento, eu iria conseguir fazer meu primeiro milhão? Se eu não conseguia levantar da cama? Se eu não trabalhava, se tudo para mim era dependência emocional de tudo e de todos, como que uma pessoa nessa situação vai fazer seu primeiro milhão? Como que uma pessoa que hoje está bem aqui no teu emprego, amanhã já tem aquelas crises de ansiedade, tristeza, depressão, vai conseguir fazer seu primeiro milhão? Tudo é a mente. Se a mente não tá boa, eu digo que a mente é o motorzinho, é o motor do carro. Se a mente não tá boa, seu corpo não vai ter força para continuar. Seu espiritual não vai ter força para continuar. Então não adianta nada você pensar no material e no cuidado principal, que é sua mente e o seu espírito. Que legal. E as pessoas também, assim, que eu vejo no dia a dia, né, nessa rotina corporativa, estão muito preocupadas também somente com o dinheiro, né, com a riqueza, em construir. E ter essa mentalidade, né, faz total diferença. Porque a gente precisa desligar um pouco, né? Precisa ter um momento família, né? Ter um momento de lazer, não só ficar envolvido com as questões financeiras, ou seja, da empresa, ou seja, do pessoal, igual você mesmo disse, né? O financeiro está sempre ligado ali também, né? Também ao fracasso, à tristeza, o desânimo, principalmente quando não consegue alcançar. E quando você fala que é um acompanhamento personalizado, você também acompanha esse mentorado, né, durante esse processo. Não é somente aquele momento, né? Os meus mentorados, eles têm o meu WhatsApp 24 horas. Em Perfeito. Qualquer crise, em qualquer coisa que eles não conseguem resolver, em qualquer questão emocional, no trabalho, em qualquer setor da vida, eles têm podem me mandar mensagem na hora, se tiver eu atendo. Então, o meu diferencial é isso, empatia. Porque eu passei já pelo que eles estão passando. Teve a vivência eu na tive pele. a vivência na pele. Então, é exatamente isso. Porque se eu tivesse alguém para me ouvir, apenas para me ouvir, teria evitado muito mais coisas assim, muito mais sofrimentos que eu passei. Então eu pego eles pra mim mesmo. É algo que eu faço, Rodrigo, que é de coração. Então assim, tem gente que fala, nossa Cida, mas olha a hora, você vai atender agora. Vou atender agora. Porque é naquele momento que a pessoa precisa de ouvir uma palavra. Então não é só dinheiro. É propósito. E quando você entende o seu propósito aqui na Terra, você faz até de graça, porque eu amo o que eu faço. Se eu puder fazer, inclusive tem, né, algumas pessoas que eu faço, né, isso, faço até de graça. E sobre o que você estava falando do dinheiro, eu tô lendo um livro com a minha filha, 42 dias, né, de propósito, para descobrir qual é o teu propósito aqui na Terra. E lá tem uma passagem que fala da Bíblia, que a forma com que você cuida do teu financeiro é a forma que Jesus dá os bens para você. Se você destrói os seus bens, se você destrói, por exemplo, o que você ganha e não sabe multiplicar, não sabe cuidar, ou você prioriza mais o teu financeiro do que a sua própria família, do que o que é verdadeiro, é como Jesus vai agregar na sua vida. Então, inclusive a forma de que você administra o seu dinheiro, a forma com que você cuida do seu bem mais valioso, que é a sua família, que é as coisas que não são materiais, é a forma com que você vai receber as bênçãos do Altíssimo. Que legal. E quando você fala assim, que uma mentorada tem ali uma dificuldade naquele momento, como que a mulher ela identifica,
né, que ela precisa procurar uma ajuda, qual que é o momento ali que você sempre fala, o que está acontecendo isso, olha, você precisa de ajuda, porque eu vejo assim, às vezes a dificuldade nossa é pedir ajuda, né, é reconhecer, olha, realmente, eu preciso recorrer a alguém para me tirar dessa situação. Porque às vezes o relacionamento mesmo, a gente sabe, né, que relacionamento não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo casado. É uma parceria, é uma doação, é um construir junto. Onde que é o ponto ali, Cida, que você vê, olha, você precisa de uma ajuda. Como que a mulher consegue dar esse passo? Hoje, Rodrigo, as minhas mentoradas que estão vindo para mim, elas estão tomando consciência com os meus conteúdos no Instagram. Então, assim, é os Reels que eu posto, o que eu falo nos stories, então isso está conectando muito. E quando essa mulher tem a clareza, porque elas não têm clareza do que elas estão vivendo, elas acham que as dores que elas trazem lá de trás, elas acham que elas merecem migalhas de amor. Elas acham que elas merecem ser humilhadas, palavras que ferem. Então, quando elas têm clareza de que o amor tem que ser leve, de que o amor não maltrata, de que o amor não machuca, entende? Aí elas já estão num nível assim bem desestruturado. E aí o que acontece? A gente recomeça o passo a passo ali, trazer essa mulher para a identidade dela, para ela voltar a se olhar, para ela voltar a se conectar com ela mesma, para ela voltar a querer viver novamente, entender que ela precisa limitar certas coisas, porque relacionamento não é você aceitar tudo. Submissão, hoje em dia se fala muito de submissão no relacionamento. E essas mulheres estão confundindo essa submissão. Estão confundindo que submissão não é você ficar sendo humilhado o tempo todo. Não é você apanhar do seu marido. Não é para você ser pisada. Não é você ter a sua empresa, por exemplo, com a sua esposa e você dizer assim, ó, você é minha empregada e você tem X. De participação. Entendeu? De participação. Ou é nosso ou não é. Perfeito. Porque relacionamento não é uma comunhão. Relacionamento não é os dois, buscando junto olhar para a mesma direção e fazer o negócio que dá certo? Não é perfeito, mas tem que ter olhar junto na mesma direção fazer dar certo. E muitas das vezes essas mulheres estão confundindo essa submissão. Elas estão aceitando que não é delas. Se elas são imagem e semelhança de um Deus vivo, de um Deus maravilhoso, como que se aceita ser anulada, perder a sua própria identidade, ser maltratada? Então a gente tem que começar o passo a passo. E hoje o que traz elas para mim é as minhas redes sociais. É uma conversa. Muitas das vezes... E é recorrente? Sim. A chegada de mulheres que se queixam de abusos, né? Sim. Em pleno século XXI também ainda acontece bastante. E as mulheres com baixa estrutura, baixo nível de escolaridade. Olha lá. Geralmente perdeu o pai na infância. Geralmente é as que mais estão sendo atingidas hoje em dia. Eu, por exemplo, eu não sabia que eu vivia um relacionamento abusivo. E eu nunca achei ninguém nas redes sociais para que falasse da maneira que eu falo nas minhas redes sociais. Então, tudo que eu posto lá é o que eu vivi. Tudo que eu posto, às vezes tem um conteúdo, eu falo, cara, naquela época, se eu visse um Reels dessa maneira, como eu me sentiria? Então isso conecta, porque é a minha verdade que tá lá. Em cada vídeo, em cada Reels, em cada história, em cada conversa que eu tenho quando alguém me fala, olha... Consegue transmitir essa confiança. Isso é a minha verdade, ele sabe que eu sei o passo a passo porque eu passei. Interessante. E na tua experiência, qual que é, assim, algumas características de relacionamentos abusivos? É a anulação, a manipulação, o narcisista, aquela forma dele estar se autoafirmando. Ai, porque você não sabe fazer nada. Ai, porque você é isso, entende? Sim. Tudo é principalmente parte psicológica. Isso, fazem as coisas erradas, por exemplo. Ai, porque eu fiz porque terceiriza a culpa. Terceiriza sempre a culpa. na outra pessoa. Ah, que o amigo foi de que? De que? Ai, porque você não atendeu o celular naquela hora, eu fui. Entende? Eu ia te avisar. Exatamente que isso. Interessante. E aí começa aquelas brigas, aí aquela dominar a mentalidade ali da pessoa. E geralmente o narcisista, eles não têm dó, eles não têm piedade, digamos, eles fazem por eles, pelo ego mesmo. Então, são na frente das pessoas. Ele é o melhor, o mais calmo, o mais lindo, o mais provedor, que se eleva a mulher. Sim. Mas
dentro de casa. Dentro de casa é aquele que anula, que suga a energia da mulher, que não consegue mesmo suprir nenhum dos tipos de coisas que um marido decente, normal, pode fazer, né? Que legal. E todo esse conhecimento seu, Cidelis, né, igual você tem compartilhado aqui conosco, também o fato de ser hipnoterapeuta também contribui para essa mentoria. Sim, porque na hipnoterapia a gente consegue voltar lá na raiz do problema. Perfeito. Lá na raiz de o que fez ela atrair esse relacionamento para a vida dela. Muita delas, Rodrigo, já estão no segundo casamento e passando pela mesma coisa. Nossa. Aí não deu pela certo. Mesma dificuldade. A mesma dificuldade, repetindo os mesmos padrões dos outros relacionamentos anteriores. Então, com a hipnoterapia, a gente consegue voltar lá na causa, no que causou aquela ferida, no que causou a rejeição, no que causou o abandono, né? Para que ela possa se libertar e reconstruir a nova história da vida dela. Perfeito. Aí que entra na parte da reprogramação mental. Seria isso? Eu gostaria que você falasse de uma forma simplificada, né, em relação a isso, a reprogramação mental, para que fique fácil de entender. Tá. A reprogramação mental por exemplo, de uma forma simples, quem falou para você que você precisa comer feijão e arroz todos os dias para você ficar forte? Ninguém. Sim. Quem que te instalou isso? Seu pai, sua mãe, são coisas que você aprendeu desde lá da tua infância, desde que você era criança. A criação. Os principais instaladores de crenças são pai, mãe, pastores, professores. Então eles, né, falam que tem que ser assim. E não precisa ser assim, porque hoje em dia, por exemplo, na questão do feijão e arroz, tem alimentos que tem muito mais, né, nutrientes do que é necessário comer, porque senão você não vai ficar forte. Então, a PNL, ela ensina você a reprogramar a sua mente, a você quebrar essas crenças e ressignificar tudo isso, você entender que o que você aprendeu lá atrás, que o mundo evolui o tempo todo, não quer dizer que seja o certo. O teu certo não é o meu certo, entende? Então, a gente reprograma, entende a tua história e vê quais dessas crenças lá atrás que você traz desde uma vida que todos nós temos e vamos ter e vamos passar para os nossos filhos, porque não é assim que a gente vai se reprogramar, que vai fazer tudo perfeito, né? Não é nada da noite pro dia. Exatamente. Então você entende tudo isso, você se reprograma para você abrir, expandir sua mente e ver aquela situação por um outro ângulo. Perfeitamente. Nossa, muita informação. A minha cabeça chega a estar, ó. Que legal, que tanta informação valiosa. E vamos falar um pouquinho do empresarial, Cidelis. É uma mentoria, a gente falou muito da parte de religiosidade, né? Esse contato próximo com Deus, que eu acho que é primordial. Acho que isso tem que andar, a gente tem que buscar, né? Buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Exato. Né? Eu gosto de levar meus filhos comigo para missa, né? Sou católico e a gente tem uma participação bem assídua porque eu vejo a importância, né, de buscar a Deus para o meu matrimônio e também para a criação dos meus filhos. Né? Eu até falo para eles, filho, às vezes tem uma festinha, hoje não dá, que nós temos o compromisso na igreja, lembra? Ah, pai, não, Deus, a gente tem que colocar em primeiro lugar, tem que se doar. Educando com exemplos. Exatamente. Eles aprendem. Pegar na mão da criança, a gente reza aos domingos também, né? A gente reza na mesa, né? Rezamos juntos, ensina a fazer as orações, né? E eu acredito que isso a gente vai colher bons frutos. Com certeza. Lá na frente, porque o filho, ele vê o pai e a mãe fazendo, ele também quer fazer. Por isso que tem que cuidar com tudo, né? Quando eu lembro disso, eu lembro daquela frase, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que mesmo que ele se afaste, ele vai retornar. Porque eu fui assim. Porque por muitos anos, eu me afastei de Deus, eu me afastei da igreja. E com tudo o que aconteceu, nessa turbulência, tudo, eu voltei. E tudo isso eu aprendi com quem? Com o meu irmão. Que o meu irmão sempre foi muito espiritual, sempre teve uma fé inabalável, foi o meu exemplo, assim, de educação espiritual que eu tive desde lá da minha infância. Tanto é que até na catequese, as coisas da igreja, ele fazia eu ir. Então, tudo isso eu aprendi com ele. E realmente, como faz sentido você ensinar o seu filho ali no caminho certo,
pode acontecer o que for, você pode passar por todas as tribulações, você acaba voltando. E isso, eu tenho essa experiência na minha vida e na vida, inclusive, dos meus irmãos, que muitos, acho que uns 3, passaram por coisas difíceis, Sim. saíram, se retiraram, mas hoje eles voltaram. Então, faz todo sentido essa passagem da Bíblia. E com certeza seus filhos também colherão os frutos de você estar educando eles assim. Perfeito. A gente pode até se desviar, se afastar, mas Deus sempre nos acolhe. Sim. Sempre está com os braços abertos. Sim. E já pegando essa levada, Cidelisa, eu gostaria que você falasse, né, um pouquinho de empreendedorismo. Né? Hoje você também tem uma empresa. Sim. Né? E quais são as dificuldades? Né? O que ali o espaço oferece? Tem mais algum outro serviço que você está oferecendo no teu espaço? Sendo que é um espaço novo, né? Você falou que você está com um espaço ali quanto tempo? Tô com o meu espaço ali há 2 anos. Lá no espaço a gente tem a esteticista, cosmetóloga, acho que é assim que se fala. Legal. Onde ela cuida do exterior, né, dessas mulheres. Temos a Lohane, né, que é coloração de imagem, né, pessoal, que é onde ela cuida ali da imagem da pessoa, ela traz de volta essa reconexão com você conhecer quem você é realmente, porque a imagem hoje em dia é tudo. Primeiro que a gente compra é a imagem, né? Legal. Se você vai num dentista sem dente, você não vai lá, né? Então você tem que ter ali, né, a estética bem alinhada. Temos a Lohane também que faz manicure. Tudo vai conectando com a tua área. Então, sempre quando eu criei o espaço, foi algo assim que eu sonhei. Eu sonhei que seria que eu teria o espaço, só que eu falei assim, não vou procurar. No dia certo, no momento certo, Jesus vai me mostrar. E eu tava passando um domingo de manhã ali e tava escrito Império. E eu já tinha minha mentoria da imobiliária, né? Tinha a plaquinha. Aí eu ouvi uma voz, falou, para. Aí eu freiei o carro com tudo de manhã, eu tava levantando, eu tava indo pra casa da minha irmã, tava com a preguiça, olhei escrito Império. Eu ouvi uma voz falar, é aqui. Que legal. E aí, o mais legal ainda é que o prédio que é ali o espaço é de uma senhora que é vizinha de terra da gente lá em Roncador. A gente já se conhecia há muito tempo, sabe? A sua família ainda tá lá? Sim, aham. Que legal. E aí, foi ali que eu quis fazer o quê? Juntar mentalidade com estética, por quê? Porque todas as pessoas, todas as mulheres que chegam lá com um relacionamento ruim, elas perdem isso, elas perdem a própria autoestima, a identidade, elas não têm mais vontade de se olhar, de se cuidar. Então, o meu objetivo é trazer essas mulheres novamente para a vida, restaurando a mente, né, a autoestima e para elas ir para a vida entendendo o seu olhar a vida de um jeito diferente, né? Isso. Saber o seu valor, né? Pelo que eu compreendi. Exatamente. Porque a mulher, lógico, ela tem um papel fundamental na sociedade, né? Saiu da costela de Adão. Dizer que o homem é a cabeça e a mulher é o coração, né? Perfeito. Geralmente tem as questões de umas que tem, vai também umas assim, que elas querem ser inverso, sabe? Elas querem ser a cabeça e a... Não funciona, né? Não funciona. E aí a gente trabalha isso. Ela entender aonde é o lugar dela. Perfeito. Ela entender aonde é o lugar dela na relação, porque ela não precisa ser homem. Talvez ela não teve uma mãe que deu amor, que ela achava que não estava dando da maneira que ela queria. Então ela cresceu um pouco mais masculina, porque cresceu no meio de muitos irmãos. Então ela acaba perdendo essa feminilidade dela. Então a gente traz de volta essa mulher para que ela saiba onde é o lugar dela, que ela tem um marido, tem um provedor, que ela reconheça que ela pode ser cuidada, que ela pode ser amada e que ela também possa se amar verdadeiramente, né? E passar isso para os seus filhos, tratar o filho com mais delicadeza, com amor, cuidar do fluxo ali da sua casa, do seu relacionamento com carinho, com amor. Então a gente trabalha isso também lá. Que legal. E você também recebe mulheres, Cidelise, que não são casadas? Porque eu acredito que, né, tem tudo a ver a mulher já ir se preparando para um futuro matrimônio. Eu recebo as dedo podre. As que têm possibilidade de ficar pra tia. Geralmente elas dizem, porque as dedo podre, eu falo. Porque todo relacionamento que eu arrumo, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquele bem. Quando você vai analisar bem, geralmente tem que se olhar pra relação ali com a mamãe,
falta, né, o pai, elas se anulam buscando no relacionamento um homem com atitude mais de pai. Então e a gente vai, reprograma essas mulheres para que elas entendam o seu verdadeiro valor, para que elas olhem para dentro delas, que elas não precisam aceitar migalhas e que se elas se colocarem no lugar delas, se elas se colocarem como mulheres de alto valor, elas vão sim atrair com certeza um homem de alto valor, um homem que veja, né, visualize a mulher que ela é e que ela não vai precisar ficar trocando de homem em homem ou de estar, né, tendo que se sujeitar, né, a ser a dedo podre, porque não é fácil você entrar no relacionamento e se decepciona, entre outros, e se decepciona. Então, o que acontece? Ela primeiro tem que entender, ter clareza do tipo de relacionamento que ela tem. Ela não tem nem clareza do tipo de homem que ela gosta, por exemplo, do que ela busca, quais são os princípios e valores inegociáveis que elas têm, entendeu? E como que você vai atrair um relacionamento bom se você não sabe nem o que você quer? Se você aceita o que vem, entende? Então, quando você tem clareza do que você quer e do que você merece, você com certeza arruma o relacionamento, né, ideal para você. E tem aquela questão também, né? Falo serve para o homem ou para a mulher, né? O tempo vai passando e nossa, será que eu não vou arrumar ninguém? Né? Às vezes aparece alguém, já vai se atirando, vai se jogando naquele relacionamento. Mente é a ferida emocional, né? Que tá gritando ali dentro. Eu vou ficar pra titia, vou ficar sozinho. Mas qual é o problema? A pressão da família no churrasco. Qual é o problema de ser sozinho? Você olhar pra dentro de você se reencontrar, você saber o teu valor, você saber que você é especial, você nunca vai estar sozinho. Entende? E quando você preenche esse vazio pra entender que você não está sozinho, você vai poder escolher a pessoa que você quer. E se você não quiser, beleza, tudo bem. É você se amar com a tua própria companhia. É você desfrutar um café sozinho ali num dia da tarde. É você ir viajar para um chalé, tomar um vinho sozinho. Quer coisa melhor do que a tua própria companhia? Então, quando você se entende que você não precisa de ninguém, que você se basta para ser feliz, consequentemente você vai achar uma pessoa que não venha com dependência emocional, ou para te manipular, ou para suprir, né? Suprir alguma falta que tem na vida. Então, você primeiro tem que se entender, se conhecer, para daí você atrair outra pessoa ou não. Aí a decisão é sua, se você vai querer alguém ou se você vai ser feliz com a sua própria companhia. Legal. E tudo isso você consegue oferecer, né, através de uma boa escuta. Acho que é uma característica, né, que você como mentora, né, tem que trabalhar bastante, porque chega várias histórias ali para você, Sim. Vários casos, né, um diferente do outro. E como que você lida com essa situação, né, quando chega tem que ter uma boa escuta, né, na hora de você falar que a pessoa precisa mudar certos pontos da vida dela. Como que é essa abordagem? A sessão é a sessão de escuta, a sessão onde eu faço perguntas específicas e eu faço ali o mapeamento do que essa pessoa tem na vida, do que essa pessoa precisa. Então, nessa primeira sessão é onde eu faço o mapeamento. Geralmente, eu não faço a hipnose na primeira sessão, só em casos extremos. Quando vem uma mulher, por exemplo, de relacionamento abusivo e que está muito nervosa, muito ansiosa, não consegue se desligar, então geralmente eu faço, mas é raro. Mas a primeira sessão geralmente é essa de escuta, onde eu vou personalizar ali o seu atendimento, onde eu vou identificar, né, quais padrões repete, quais as feridas tem, para a gente fazer ali um tratamento ali completo para que essa pessoa consiga fluir melhor, né, nas questões que precisam. Umas querem mais melhorar o relacionamento, outras vêm pro profissional. Lá da carreira também, né? Não é somente relacionamento. Isso, né? E aí a gente faz o quê? Prioriza. Qual é a prioridade? É trazer clareza no primeiro momento ali, qual é a prioridade para essa pessoa. É o quê? É relacionamento? É o teu profissional? É pai, mãe? Então a gente tem que identificar qual é a prioridade dessa pessoa e fazer o passo a passo personalizado para cada um deles. Porque vem pessoas, né, diferentes, né? Então tem que ter essa primeira escuta para mim poder identificar para que essa... Não é aquele atendimento robotizado. Não, eu tenho aqui um questionário, você preenche ele, Sim. Que depois eu vou te dar um diagnóstico e falar o que você tem que fazer. É isso. Então é algo mais personalizado para cada demanda que chega para você.
né? Porque cada mulher, cada situação tem que ser tratada de uma forma. Recentemente chegou um homem. Olha lá. Então você atende mais mulheres, né? Mas Na verdade, eu atendo mais mulheres, mas chegou também homem. Então se chegar um homem que querendo queria ver esse negócio de relacionamento, porque que sempre estava se separando. E daí queria fazer uma hipnose para entender e aliviar um pouquinho do sofrimento lá que estava sofrendo pela moça. Então, o que eu digo? Tem que entender o porquê que ele tá atraindo esse tipo de relacionamento para a vida dele. Por que ele trouxe essas mulheres para a vida dele. Então não é só chegar lá e fazer uma hipnose plim, que muita gente acha que a hipnose é uma mágica. E vai vir outros problemas. Então por isso que eu falo desse atendimento personalizado na primeira sessão, para você entender aonde que tá a raiz ali do problema, para que você cure de uma vez por todas e siga a sua vida livre. Ah, legal. E o homem? O homem ele tem um pouco mais de dificuldade de procurar essa ajuda? Muita dificuldade. O homem ele quer ser o fortão, o durão, né? Eles querem ser o portão, eles não querem demonstrar vulnerabilidade. E às vezes, o simples fato de você se mostrar ali vulnerável, de você conseguir conversar, de você entender, né, olhar a vida por outro ângulo, você acaba melhorando no seu trabalho, acaba melhorando inclusive no seu relacionamento, porque não é fácil, relacionamento, trabalho, se relacionar com as pessoas não é fácil, tem dia que a gente não aguenta nem a gente mesmo, né, Rodrigo? Tem dia que a gente levanta querendo... Um dia, né? Exato. Então, você entender o que acontece com você, o porquê, qual foi o gatilho que me fez ficar desse jeito nesse momento, entende? Você aprender a se entender. E aí você melhora consequentemente no seu trabalho, no seu relacionamento e tem a vida mais leve. Porque geralmente o homem, ele não gosta muito de falar, ele tem dificuldade de falar, de se expressar, né? Então, é bem bacana aí essa questão do homem, mas o homem, primeiro tudo. Eu vejo por mim, porque na minha opinião, né, eu acho difícil ali o equilíbrio, né, ter a vida corporativa bem alinhada, ter paciência, porque às vezes eu chego cansado, as crianças querem brincar, aí também tem a esposa, né, que às vezes não tá com o humor bem alinhado, eu também não tô com o humor, e a coisa acaba tendo divergência. Eu acho que o equilíbrio, a gente ter um bom equilíbrio por isso que é importante você ter alguém que vai te ajudar você a manter esse equilíbrio. A fazer ali um mapeamento e você se programar. Você tem um dia de qualidade com a sua esposa? Sim. Uma vez na semana? Olha, não assim, às vezes é uma, às vezes é duas. Muitos casais hoje em dia não tem esse tempo de qualidade. A gente pega mais o finalzinho de semana, né? O fato ali depois que as crianças dormem também, né? A gente bate um papo, fala como foi o dia. Então, jantar. Isso, quando dá, porque 5 crianças não é fácil, a gente leva a turma junto, né? Então, porque aqui em Campo Mourão nós não temos familiares. Entendi. Então, rede de apoio. Perfeito. A nossa rede de apoio fica lá em Umuarama. Longe. Então a gente tem essa dificuldade. Mas na medida do possível a gente vai encaixando. Mas o que prevalece lá... Você já tem essa mentalidade, mas maioria, 99% dos casais hoje em dia não tem essa mentalidade de você ter um tempo de qualidade ali com a sua esposa. De você tirar um dia na semana, só vocês dois, para vocês terem uma conversa, para você falar, olha... Cansei, acho que o diálogo é muito importante. Estressado, para você tomar um vinho ali. Então, muitos dos casais não têm. O primeiro pilar para você ter um relacionamento feliz é a comunicação clara. Então, é você comunicar claramente o que você sente, o que você gosta, o que é e o que não é. Não é tipo, você fez alguma coisa, a mulher fica lá. Você nem sabe. Geralmente, o homem nem sabe o que a mulher tá... Eu chego em casa, ela tá emburrada. Ixi, Maria, agora... Comunicação. Eu sempre falo para minha esposa, o diálogo ele é fundamental dentro de um relacionamento. Não temos o relacionamento perfeito, não somos perfeitos, né? Não existe, mas eu falo diálogo. Né? Brigou, vamos tentar se ajustar depois que as crianças dormem, conversar pra gente tocar o próximo dia. Quando você tem a comunicação clara no seu relacionamento e Jesus em primeiro lugar, não dá errado. Não Perfeito. Você falou um pilar. Eu estava aqui pensando numa pergunta. Eu ia te falar para você deixar 3 pilares para nós, né? 3 dicas, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para ter assim um relacionamento mais saudável, mais feliz, né? Hoje você falou da comunicação. Gostaria que você, se pudesse, acrescentar mais 1 ou 2.
comunicação clara, tempo de qualidade e Jesus em primeiro lugar. Esses três não dá erro. Acredito que lá, Cidelisa, no teu consultório, na tua rotina, né, como mentora, você já deve ter ouvido várias histórias, né, vários cases, né. Eu gostaria que você destacasse uma para nós, uma história que marcou sua vida, né, que de forma efetiva você contribuiu para a vida daquela mulher, ou daquele casal, daquele homem, né? Não precisa citar nome, é claro, mas se tem alguma história que marcou muito, né, a sua carreira até o momento. 2 histórias me marcou bastante. Uma, né, ainda tô trabalhando isso. Mas a que mais me deixou feliz, uma história que até eu mandei no grupo, sábado agora, foi que eu tenho uma cliente de relacionamento abusivo, onde todo tipo de agressão existia. Ela separou já faz um tempo, melhorou no trabalho. Ela é outra mãe com os filhos. Hoje em dia, a casa dela, ela tem paz. Ela mudou totalmente. A autoestima dela lá em cima. E o que me deixou mais feliz, que me marcou, ela saiu de um relacionamento de 20 anos, né? Relacionamento onde ela sofreu abusivo extremamente de 20 anos, quando o que mais me marcou foi que ela comprou o primeiro carro nesse final de semana, e eu fiquei super feliz, e eu fui a primeira pessoa que ela mandou mensagem: olha, acabei de comprar meu carro, assim, tudo isso faz parte do que você fez comigo, eu nunca vou poder te agradecer, não há dinheiro no mundo que pague tudo isso, porque hoje eu sou a mulher que eu sou graças a você. Então isso, assim, eu comemorei mais que legal, né? Que eu tinha comprado meu carro. Porque ver como ela chegou totalmente desestruturada emocionalmente, filhos desestruturados, filhos que não conseguiam olhar pro pai e que só choravam de ver a mãe apanhando. E hoje eles verem essa evolução da mãe, ver a mãe com a autoestima que ela tá, subiu de cargo na empresa que ela trabalhava, ela vê ela recuperando a vida dela, não tem preço. E a outra, uma história muito parecida com a minha, cliente, né, que me chamou a atenção. E ainda assim, né, eu fico pensando, porque era exatamente eu. Pensa que chegou a história ali, a minha história, né? E todas as reações eram iguais às que eu tinha. Todas. E o pior é que o esposo estava junto. E o esposo querendo dizer que ela não. Foi o casal. Que ela, o esposo dizendo que ela... Que a culpa era dela, que ela precisava de um psiquiatra. Olha. Ela precisava reforçar as doses do calmante. E não tinha o que fizesse entender. E ela, na hora, deu uma crise nela. Ela ficou muito brava, ela estourou, que nem eu estourava antigamente. Caramba. E o esposo ficou. E ela saiu. Aí ele falou assim, ela foi embora, vamos sentar aqui, porque eu já não sei mais o que eu faço com ela e tal. Eu falei assim, põe a mão assim, falei, fica que ela vai voltar. Porque eu sabia, porque era tipo eu mesma, né? Sim. Ela voltou. Quando ela voltou, as palavras começaram. Como que você vai achar outro homem com esse temperamento que você tem? Como que você vai refazer a sua vida agindo desse jeito, com impulso? Você é uma louca, você é isso. Eu só coloquei assim a mão no ombro dele e falei, olha, agora você pode se retirar. Tudo que eu precisava era ouvir exatamente essas palavras, porque essas palavras que você acabou de falar é exatamente o comportamento de um homem narcisista. Então você levanta, por favor, e sai, que agora eu vou conversar com ela. Caramba. Sério, eu tenho comportamento narcisista, então vamos trabalhar, vamos se cuidar, me fala o que eu posso fazer pra mudar e tal. Eu falei, não, agora o momento é dela. Falar com dela. E hoje, ver a evolução dela, de como ela vive a vida com leveza, com autoestima, sem essa dependência emocional de achar que a vida tá baseada em estar ali, só com aquela pessoa, né? Hoje ela sai, ela vai jantar sozinha, ela vai tomar um café sozinha, ela vai na casa da mãe, ela cuida dos cachorros, ela se cuida, ela cuida da pele, entende? Então ela faz outros negócios também, ela vende as coisas dela. Então ver essa evolução dessa mulher é o que faz o meu coração ficar grato e me faz cada dia mais ter a certeza de que eu tô no caminho certo. Que legal.
dá pra ser feliz solteiro também, solteira, né? Com certeza. Às vezes a pessoa Porque fala... a felicidade não depende de outra pessoa. A felicidade está dentro de cada um de nós. Se nós não somos felizes com nós mesmos, nós não vamos ser Não felizes com outra conseguimos pessoa. fazer outro feliz. Então a gente não pode terceirizar para outra pessoa os nossos sentimentos, as nossas emoções, entende? Primeiro em nós, depois através de nós. Quando você sabe que você é feliz, que você se ama, que se você se reconhece, a felicidade, a companhia não é o que vai dizer. Não é o ambiente, a companhia que vai dizer se você vai ser feliz ou não. Perfeito. E casamento não é fácil, não estamos incentivando ninguém a separar. Exato, porque lá eu também tenho clientes que chegam lá com problemas de relacionamento, que muitas vezes não sabem nem qual é a linguagem do amor Como se do marido, não sabe nem se comunicar, só culpa, só jogam a culpa um no outro, e não. A gente reconstrói esse casamento passo a passo para que você seja feliz. É você trazendo clareza. Olha, dá para ajustar aqui, dá para você diminuir aqui, dá para você ser mulher aqui, porque você está sendo o homem da relação. Perfeito. Dá para você também ser um pouquinho mais homem, assim, mais energia, né, de masculina, porque você também está deixando ela fazer isso. Então, assim, é você entender. Óbvio que chegar a um relacionamento abusivo, onde a mulher é agredida, onde agride os filhos, onde existe tantas coisas que a gente vê aí, por exemplo, eu não vou falar pra ficar, porque eu acho que ninguém merece ser agredido, ninguém merece, sabe, apanhar, nenhuma mulher, nenhum filho merece viver num ambiente desse. Mas quando o casamento chega lá, num nível que dá pra se ajustar, que dá pra você se reconectar com a sua esposa, você se reconectar com o seu esposo, consequentemente, a gente vai fazer um trabalho e, consequentemente, você vai ser feliz e recuperar a sua família. Você tem alguma história, Cinelis, que você pegou um casamento que não estava caminhando muito bem, que conseguiu ali êxito, hoje o casal? Tenho várias histórias, mas vou dar um exemplo de um casal que era da fraternidade que eu fazia parte, onde a mulher tinha energia muito masculina e o homem energia muito feminina. Então ela era o homem da relação e ele era a mulher. Então tudo que ela gritava, ele falava amém. Só que o que acontece? Desequilibra, porque a mulher, por mais dura que ela chega, né? Por mais dura que ela seja, por mais dificuldade que ela passa, ela quer ser protegida, ela quer, entendeu? Ser conduzida, ela quer ser amada, ela quer ser cuidada. Só que daí se você tem a energia lá forte, seu marido não vai conseguir, entende? Então eu comecei a fazer um passo a passo com eles estavam separando, e isso dentro de ambientes que existem pessoas assim muito, né, assim, que dizem espertos, bons para relacionamento, mas não tem, né? E aí a gente começou a fazer esse passo a passo. Esse passo a passo para eles são meus amigos de coração. Falei, não vou cobrar de vocês, eu só quero que vocês reconstruam a sua família. E hoje eles estão felizes, vão para a igreja. A questão do homem, ele também estava com baixa testosterona, baixo nível hormonal. Então eu falei, olha, agora você procura um médico. Isso, eu falei pra ele, faz os exames, se der alguma coisa, você procura um médico. Exatamente isso. Ele precisava aumentar os níveis de hormônio dele. E ela precisava baixar os dela. Então, tudo uma questão ali de você entender o relacionamento para você reconstruir a tua história. Eles têm uma menininha, coisa mais linda, até ela grava no Instagram os vídeos, e eles estão sempre juntos, sempre unidos. E graças a Deus é algo que eu tive o prazer de colaborar, que ninguém do ambiente que eu tava ficou sabendo, acho que só eu e eles, né, e a secretária sabia do atendimento, porque eu fiz de coração, porque eu fiz para reestruturar a família deles, né, porque não é só sobre dinheiro, é sobre você ser uma bênção na vida das outras pessoas aqui na Terra. Que isso também é legal, até a gente frisar também, Cinelis, sobre cada caso é tratado ali e fica ali. Exatamente. Né? Tem ali a parte da confiança e a confidência também, Exatamente. né? Exatamente. Que são assuntos delicados, né? É um lugar seguro, é um lugar onde a pessoa se sente protegida e acolhida, e a gente está buscando lá entender o que você precisa para você ter um relacionamento feliz. Então, fica ali. Porque às vezes as pessoas até têm vontade, têm o desejo de ter essa mudança, mas não tem coragem. Para relacionamento algum medo, né? Mesmo, tem mulheres que têm medo
do esposo ficar sabendo. Eu atendo clientes que o esposo não sabe, que elas vão apenas, né, sem ele saber, e devagarinho a gente tá mudando a história delas, reconstruindo o relacionamento, limitando o que eu quero, o que eu não quero, o que sim, o que não. Então, é totalmente sigiloso, é totalmente seguro, a pessoa pode ir se sentir em casa, porque o meu atendimento é do meu coração para o coração de quem chegar lá. Perfeito. O que você diria agora para uma mulher que está passando por uma situação de abuso dentro de casa? Eu diria que a história que você está agora não determina o seu sucesso no futuro. Cabe a você tomar a decisão, ter clareza do relacionamento que você está vivendo, ter clareza do que você merece e reconstruir a tua história, assumir a identidade de filha do Criador e assumir a tua história, escrever a nova história de sucesso da sua vida. Que legal! E para os casais, Cibeliz, qual que é a dica que você pode oferecer? A dica para os casais? Isso. Vocês amem um ao outro como Deus os amou. Coloque Deus em primeiro lugar no relacionamento de vocês. Comuniquem-se claramente, porque se você tem uma comunicação clara, se você coloca Deus em primeiro lugar, se você ama a sua esposa como você ama a Deus, porque Deus ama você, e você ama seu marido como Deus ama, com toda certeza, o seu relacionamento será um sucesso, o seu lar será um lar próspero, e vocês, consequentemente, terão uma família feliz. Show de bola! Fantástico, fantástico. Que bate-papo incrível, muita informação valiosa. Eu tô aqui com os neurônios que tá pegando fogo. Parabéns pela profissional que você é. Eu acho que foi um bate-papo muito esclarecedor, né? Nós tocamos em temas aí bem delicados, né? Porque não é fácil tratar desses temas, mas se faz necessário. Exatamente. Muito obrigado, Cibeliz. Eu acho que é isso. Eu agradeço. Né? Muito obrigado pela tua presença, pela sua disponibilidade, né? Intervindo aqui, doar um pouquinho do seu tempo para nós, que eu tenho certeza que quem assistir esse episódio vai ter a mesma sensação que eu estou tendo agora, né? De muito conhecimento, muita informação legal que a gente consegue também, falando de mim, aplicar dentro de casa, aplicar no meu casamento, né, e continuar aí, que eu vou fazer 10 anos de casado ano que vem, 10 anos de casado, 5 filhos, né? 5 filhos, a média tá boa, tô querendo levar a esposa pra viajar, sair um pouquinho da rotina. É isso aí. Né, tô com um bebê de 45 dias, ainda não estamos dormindo aquela noite de sono por completo, mas tá dando tudo certo. Então é isso aí. Que é isso que faz a vida ser mais gostosa. Os desafios. Os desafios. Perfeito. Então seria isso. Mais uma vez, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do O Especialista Podcast com a Cibeliz. Meu muito obrigado pela sua paciência e pela sua companhia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.